Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior, ou como todos o chamam, Vinícius Júnior. Com certeza, um dos melhores jogadores do mundo e o principal jogador do Real Madrid atualmente. Mas quando se fala de seleção brasileira, é um verdadeiro desastre. Hoje, eu, do canal Media Foods, vou te mostrar o porquê do Vinícius Júnior não conseguir jogar bem na seleção e, ao mesmo tempo, no Real Madrid, apresentar o melhor futebol do mundo. Quando se fala em Vinícius Júnior hoje em dia, ele já nos vem à cabeça como um dos melhores jogadores do mundo, se não o melhor. Não é nenhuma besteira falar que ele é sim, atualmente, o melhor jogador do mundo. Ele é o principal jogador do maior clube do mundo, o Real Madrid, e vem em uma constante crescente desde 2022, quando foi campeão da Champions League, sendo importantíssimo e fazendo o gol do título na final. Sem contar no golaço dele na semi contra o City. E inúmeras assistências para o Benzema durante toda a competição, tornando ele o segundo principal jogador da conquista da 14ª Champions do Real Madrid, ficando atrás apenas do Benzema, obviamente. No ano seguinte, ele teve provavelmente sua melhor temporada individualmente na sua carreira. Com o Benzema não jogando tão bem, ele se tornou a referência do time, marcando gols nas oitavas e semifinais da Champions League. Obviamente foi uma temporada meio apagada, porque o Real não conquistou nada muito importante, mas Vini demonstrou evolução em relação ao ano anterior. Agora em 23-24, ele teve alguns problemas com lesões no começo da temporada, o que acabou o ofuscando um pouco e o protagonismo do time ficando nas mãos do Bellingham. Mas depois que voltou de lesão, o Vini está simplesmente apresentando o melhor futebol do mundo, fazendo um puta hat-trick na final da Supercopa da Espanha contra o Barcelona. Sim, amigo, um hat-trick em pleno El Clássico em uma final de campeonato. Agora sem o Benzema, ele é o principal pilar do ataque merengue na temporada ao lado de Bellingham. No Real Madrid, ele é indiscutível, mas se compararmos na seleção brasileira, em relação ao que ele joga no clube, a coisa fica muito feia. Diferença de números. Antes de qualquer coisa, já adianto que os números não são os principais parâmetros, mas dá para ter uma ideia da diferença do desempenho dele em ambas as situações. Vinícius tem 78 gols em 253 partidas pelo Real Madrid. Já na seleção, ele disputou 27 partidas e marcou só 3 gols. Isso mesmo, 3 gols. Há quem diga que ele ainda é novo, e realmente, ele tem só 23 anos. Mas se compararmos com o Neymar, por exemplo, com essa mesma idade pela seleção, a situação fica complicada para o Vini. Neymar, com 23 anos, tinha 69 partidas e 46 gols pela seleção. Mas eu acho que comparar o Vini com o Neymar é covardia, né? Por isso, vamos comparar ele com o Endrick, por exemplo. O Endrick nunca foi titular pela seleção brasileira. Sempre entrou no segundo tempo e disputou 4 partidas. Mesmo assim, já marcou 2 gols aos 17 anos. A diferença de média é inacreditável e chega a ser até gritante. E não dá pra entender, cara. O Vini joga um absurdo no clube com a camisa mais pesada do mundo e quando vem pra seleção, ele vira um simples jogador comum. Mas quais são os reais motivos disso acontecer? Aqui vão os fatores que, na minha opinião, são o motivo da diferença de desempenho do Vinícius Júnior entre seleção e clube. Pressão. Parece até meio irônico eu dizer que a pressão é um dos motivos, porque o Vinícius sempre lidou muito bem com isso desde seu começo no Flamengo. Mas mesmo assim, eu acredito que a pressão é algo que afeta e muito o Vinícius Júnior na seleção. Pensa só, a seleção brasileira está em uma péssima fase, e o nosso principal jogador está quase se aposentando. E existe uma grande escassez de craques como o Neymar no futebol hoje em dia. O único jogador que se assemelha com ele é o Vinícius Júnior. Então sempre que Vinícius está em campo pelo Brasil, ele carrega um enorme peso nas costas de ser o substituto do Neymar. Imagina o quanto isso deve ser difícil de aguentar. Um exemplo disso é o Dembélé. Depois do Neymar sair do Barcelona, seu substituto era ele. E eu não preciso nem dizer o tamanho da pressão que havia em cima dele, né? O resultado todos nós sabemos. Dembélé decepcionou muito no time do Barça e não conseguiu fazer nem 30% do que o Neymar fazia no time. Com isso dá para perceber o quanto isso deve afetar o Vinícius Júnior de alguma forma. Os brasileiros o cobram muito e estão até de certa forma certos. A gente não tem mais ninguém que chegue perto do Neymar além do Vinícius.
A partir do momento que ele conseguir lidar com essa pressão, com toda certeza ele melhorará 500%. Variação tática. Variação tática é com certeza o principal motivo, na minha opinião. Para você que não sabe do que se trata, um exemplo. Quando o Vinícius chegou no Real Madrid, o técnico do clube era o Zidane. E como todos nós sabemos, o Vini não tinha praticamente espaço nenhum naquele time. E não conseguia apresentar metade do futebol que apresenta hoje. Depois da saída de Zidane, o Ancelotti chegou e simplesmente fez Vinícius Júnior deslanchar. Ancelotti tem um grande histórico de bons trabalhos com jogadores jovens e brasileiros também. Isso mostra que o esquema tático e estilo de jogo do técnico influencia e muito no futebol do Vinícius Júnior. E esse pode sim ser o motivo dele não jogar bem na seleção. Vini está acostumado com o estilo de jogo do Real Madrid de Ancelotti, e nessa bagunça que se encontra a seleção nos últimos anos, não dá nem para dizer que existe um estilo de jogo sólido. Afinal, depois que Tite saiu, o Brasil foi comandado pelo Ramon Menezes e Fernando Diniz, e a seleção não jogou simplesmente nada durante as partidas no comando desses dois, o que mostra que o problema não é nem só no Vinícius. Até na época de Tite, o sistema de jogo não ajudava o Vinícius, parecia que ele tinha que se concentrar mais em defender do que propriamente atacar. Vinícius já se mostrou ser um jogador muito influenciável pelo estilo de jogo, e isso é normal entre inúmeros jogadores. Não são todos que conseguem se manter bem em qualquer posição ou estilo de jogo. Para mim, esse é o principal motivo, e eu acredito que agora com a chegada do Dorival, vai rolar uma consolidação na seleção, tanto taticamente quanto mentalmente. E com certeza, com esses dois fatores em ordem, o Vini vai conseguir mostrar todo o seu potencial e ajudar muito a amarelinha. Mas ele terá que começar a mostrar serviço rápido. Afinal, existem muitos jogadores no banco de reservas da seleção com sangue nos olhos, esperando sua oportunidade na titularidade, como o Gabriel Martinelli, Savinho, Samuel Lino e até mesmo o Rodrigo, que joga na posição dele às vezes. O Rodrigo, inclusive, é o oposto do Vinícius Júnior. Ele é muito flexível e consegue jogar bem em praticamente qualquer posição, tanto como ponta direita, esquerda, falso 9, meio campo e até centroavante. E ele também se ajusta muito bem em qualquer estilo de jogo. Desde a época de Zidane, ele já jogava muito no time principal do Real e joga muito até hoje. Eu só tô falando isso para vocês verem que cada um é cada um, então não adianta querer fazer comparações. O Vini só precisa de tempo e cabeça para começar a se entender em campo pela seleção. Mas tem um detalhe, o Vinícius não é esse bagre todo pela seleção não. Muita gente se esquece da Copa do Mundo de 2022, onde o Vini jogou muito bem. Obviamente, ele não foi aquele jogador excelente, mas mesmo assim ajudou muito a seleção no Catar. Dos 8 gols que o Brasil fez na competição, o Vinícius participou de 5 deles, fazendo o primeiro do Brasil contra a Coreia do Sul nas oitavas e inclusive deu assistência para o gol mais bonito da Copa, aquela meia bicicleta do Richarlison no primeiro jogo. Mesmo com o estilo de jogo não o favorecendo, ele conseguiu acrescentar no time e fez sua parte na competição. E olha que no jogo que fomos eliminados, o Tite tirou ele antes da hora e com certeza o Vinícius poderia ter ajudado o Brasil a passar da Croácia. Para muitos, o Tite cometeu uma enorme injustiça por ter tirado o Vini no começo do segundo tempo. E isso ficou pior ainda quando descobrimos que o motivo era que o Vini não estava marcando muito bem. Sendo que ele é um atacante e seu dever é ajudar ofensivamente, não fazer marcação de lateral. Mas enfim, o vídeo foi esse. Acho que ficou bem esclarecido que a pressão psicológica e a variação tática são os responsáveis pelo baixo rendimento do Vini Júnior na seleção brasileira. Me conta seu ponto de vista aqui nos comentários. E deixa o like para fortalecer e nos incentivar a trazer mais vídeos como este.